No estudo bíblico de hoje, a gente vai dar continuação ao nosso estudo de Mateus 5. No último vídeo, aprendemos sobre as bem-aventuranças e hoje, nesse vídeo, a gente vai entender melhor o que Jesus quer dos seus discípulos. Ele diz que ele deseja que nós sejamos sal da terra e luz para esse mundo. Vamos entender melhor o que ele quer dizer? Então, vem comigo, pegue sua Bíblia, pegue seu caderno, sua caneta e vamos para mais um estudo bíblico. E eu quero te receber aqui no meu canal, então seja muito bem-vinda aqui no nosso canal, querido diário. Aqui você encontra estudo bíblico para você poder conhecer mais a Bíblia sem ficar tão confusa, sem ficar tão perdida. Então estamos juntos nessa jornada. A gente está indo de Mateus e o objetivo é chegar em Apocalipse. Eu e Deus estaremos aqui comprometidíssimos. E você? Espero que sim, hein? Espero te ver até o final lá em Apocalipse. Pode ser que você, quem está comigo nos vídeos desde o início, pode estar estranhando. Mudou um pouco o cenário. Não mudou muito. Eu e meu marido, né, a gente organizou a sala de um outro jeitinho. E aí agora a TV ficava nesta parede onde fica esse desenho lindo aqui do Rio de Janeiro, do Cristo Redentor. E a gente mudou um pouco a configuração, colocamos a TV para essa parede, né, que fica aqui pintada perto da porta. Aí o sofá veio para cá e onde eu faço o estudo bíblico ficou agora dividindo a sala em dois ambientes. Só essa mudança rapidinho, compartilhando com vocês, mas nada que não nos atrapalhe aqui no nosso estudo. Então, vamos começar o estudo? Que é isso que interessa? Eu vim compartilhar com vocês aqui essa pequena mudança. Antes de começarmos o estudo, vamos fazer a nossa breve oração para iniciarmos. Então, vamos lá, vamos se conectar com o Senhor, respire fundo, acalme a sua mente. Acalme a sua mente para você receber essas palavras preciosas, esse privilégio que hoje nós temos, Senhor, de podermos, em vídeo, alcançar tantas pessoas, Pai. Senhor, muito obrigada. Nós te convidamos para estar no nosso estudo bíblico. Que o Senhor venha ser nosso mestre, professor e instrutor. Espírito Santo venha sobre nós, nos revela, toque no mais fundo do nosso ser e da nossa mente, para que sua palavra, Senhor, seja revelada, para que a gente compreenda e que a gente possa levar esse estudo para a nossa vida prática. É assim que desejamos no estudo de hoje, para a honra e para a glória de Jesus. Amém. Deu tempo de você pegar a sua Bíblia, de você chegar em Mateus 5, versículo 13, que é onde a gente vai começar a leitura? Deu tempo? Então vamos lá. Vou começar fazendo a leitura bíblica junto com vocês, espero que vocês estejam lendo aí junto comigo, e após a leitura vem o aprofundamento do nosso estudo. Então vamos lá para a nossa leitura. Ele diz assim, Deus: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Amém. Hoje o nosso estudo vai ser curtinho, diferente dos últimos estudos que foram mais densos, né, até com mais minutos aqui de vídeo. Esse vai ser curtinho, mas bem direto ao ponto. E aí, como que a gente vai compreender o que Jesus quis dizer, né, da gente ser o sal da terra, ser a luz do mundo, dessa leitura que a gente acabou de fazer? Então a gente está dentro desse contexto de que Jesus ele vem dando um sermão, vem dando um ensinamento para toda uma multidão e seus discípulos. Então ele trouxe o ensinamento das bem-aventuranças, que a gente já estudou, e agora ele vem muito focado no que ele deseja que a gente seja e do que a gente faça. Então é por isso que esse estudo é muito objetivo, porque Jesus foi muito claro
no que ele deseja de nós. Então Jesus começa fazendo uma afirmação muito direta para os seus ouvintes, para quem está, ouvindo ele, que ele fala assim: vós, terceira pessoa do plural, vós sois o sal da terra. Então ele faz uma afirmação: vocês são o sal da terra. E naquela época, até os dias de hoje, não só naquela época, olha isso, o sal, ele sempre foi e sempre será um tempero. Então ele existe para quê? Para dar gosto, para dar sabor à comida. Gente, pior coisa é comida sem sal, né? Uma coisa é comida ser sem sal. Imagina, eu tive essa experiência e não desejo a ninguém, comida de hospital. Ai, sem nenhum sabor. É muito ruim. Então o sal ele serve para dar esse tempero, esse sabor, essa coisa gostosa na comida. Então é um tempero. Uma das características mais importantes do sal é essa, tempero, dar sabor. Outra característica tão importante quanto, principalmente, por isso que eu falei, principalmente naquela época, é a conservação. A gente vê isso até hoje com o bacalhau, com esses peixes com carnes secas, que a gente vê que esses peixes e essas carnes elas são conservadas no sal. Então se coloca uma quantidade de sal muito grande para que preserve ali tanto o sabor quanto a conservação mesmo da carne para que ela não fique estragada, que ela não entre em putrefação. Então o sal ele serve para essas duas propriedades: salgar e temperar e conservar. Então, quando ele fala pra gente essa metáfora, vós sois o sal da terra, Jesus deseja que sejamos exatamente isso, um tempero para o mundo, que a gente seja a conservação para o mundo. E aí a gente vai entender melhor o que seria pra gente ser esse tempero e essa conservação. Então, quando a gente começa a crescer em conhecimento, quando a gente começa a adquirir cada vez mais através da palavra de Cristo, através de estudos, se aprofundando na palavra, que a gente começa a ter cada vez mais conhecimento, que era o que Jesus estava fazendo com aquela multidão, ali ao vivo e a cores. Imagina, queria a gente ter essa oportunidade, esse privilégio do próprio Jesus estar nos ensinando. Então, quando ele faz isso, que ele está passando todo o conhecimento dele, que ele está ensinando aquele povo, ele conta com que a gente, a partir dos conhecimentos dele, a gente possa passar isso para o mundo. Porque ele sabia que ele tinha um tempo determinado aqui na Terra, que ele ia morrer, ressuscitar e ir para os céus. Então ele contava com a gente, com os seus discípulos, para que a gente pudesse continuar sendo esse sal da terra, temperando o mundo com os seus valores, com os seus conhecimentos, com o que vem do reino. Então por isso que ele faz essa afirmação: vós sois o sal da terra, porque a partir do momento que você crê em mim, que você crê nos meus ensinamentos e você passa isso para o mundo que está sem tempero, que está sem sabor, que está sem gosto, aí a gente passa, olha, eu acho que isso nós somos a luz do mundo, olha a luz do mundo, o que faz? Ai, que lindo, me senti abraçada agora. Então, o tempero dá mais sabor, dá mais vida. Então é isso que ele espera de nós. E agora, uma reflexão muito interessante. A gente precisa de muito sal para dar sabor? Quando a gente coloca muito sal numa comida, a gente consegue comer? Não, a gente não consegue nem comer. Então, normalmente, a gente não vai ser a maioria. Nem precisamos ser, na verdade, nesse mundo. Porque Jesus, ele quer qualidade ao invés de quantidade. Então, quando a gente vai colocar sal numa comida, a gente põe o quê? Na medida. A gente põe aquele necessário. Então, aquela quantidade necessária. Então, é isso que a gente tem que fazer. Pensar sempre na qualidade que a gente está entregando para as pessoas, não somente na quantidade. Qual é a qualidade das suas palavras? Qual é a qualidade das suas atitudes para você ser o sal dessa terra? Essa passagem que fala sobre o sal da terra
me traz à memória o Salmo 34. Eu até anotei aqui o versículo para passar para vocês direitinho. Salmo 34, no versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que a partir dos conhecimentos de Cristo nós somos o sal da terra. Então provai, olha que isso, provai e vede que o Senhor é bom. Mudei aqui um pouquinho o ângulo da câmera, porque já que a gente vai falar hoje sobre luz do mundo, Jesus veio com toda a sua potência na luz, graças a Deus. Mas, continuando aqui o estudo, a outra característica do sal que a gente comentou é ele ser um conservante. Então, o que Jesus quer falar pra gente com relação dessa questão da conservação, dessa característica da conservação? Quando a gente coloca o sal em algum alimento, a gente quer conservar o estado natural daquele alimento, né? Daquele peixe, daquela carne que foi salgada. E a terra, gente, quando a terra foi criada, lá na criação, lá em Gênesis, a terra foi criada para ser o quê? Para ser boa, para ser como se fosse o que a gente tem em mente do reino dos céus. Era um jardim incrível, era uma terra que Jesus assim pensou para ser a melhor coisa para um ser humano, cheio das suas bondades, cheio das suas misericórdias. Então, quando a gente pensa nessa característica da conservação, que Jesus fala, vós sois o sal da terra, também está ligado a gente tentar conservar a bondade de Deus, o que é bom, o que Ele criou. Então, a gente conservar a palavra de Cristo, a gente trazer isso da forma mais pura e mais natural que essa palavra, né? Então, a gente preservar, conservar, quando a gente fala, né, de conservar sem ser alimento, de conservar um objeto, você vai tratar aquilo com todo o amor, com todo o seu cuidado, para que aquilo dure o máximo de tempo possível, né? Para que aquilo dure não só o máximo de tempo possível, mas da melhor forma. Então é assim que a gente tem que pensar, assim que a gente tem que pensar e fazer com a questão da palavra de Deus, com a questão do sal, de sermos sal, da gente poder conservar, da gente poder amar, da gente poder tentar levar todos esses ensinamentos o máximo que a gente puder e da melhor qualidade possível. E aí temos uma pergunta de reflexão, que Jesus sempre nos convida a pensar e refletir muito, que ele diz: se o sal é insípido, sem sabor, sem gosto, se o sal for insípido, como há de salgar? E aí deixo essa pergunta para você. Você está sendo um sal que salga ou um sal que está totalmente sem sabor? Ah, gente, ainda dá tempo, seja um sal que salga. Vai lá temperar o mundo, vai trazer essa conservação da palavra. Pense nisso. Qual a qualidade de sal que você está sendo? Um sal que salga ou um sal sem sabor? E aí ele fala, se o sal não está salgando, para nada mais presta. Ele é bem firme. Senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E aí ele traz outra afirmação para nós. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então agora vamos falar o que ele deseja para a gente como sendo luz do mundo. Como vimos a característica do sal, vamos ver a característica da luz. Então, quando a gente fala em luz, luminosidade, a luz, ela ilumina, é uma das suas características principais. Então, se o ambiente está escuro, se o ambiente você não está enxergando nada, você acende a luz, ela ilumina, ela clareia, né? Então, é muito clássico aquele exemplo da acabou a luz, choveu muito, acabou a luz, o que você faz? Vai lá, pega a vela para trazer a claridade, para você conseguir enxergar, para você conseguir andar, porque sem luz você não consegue andar, você não consegue achar as coisas. Então, o que está escondido, a luz revela. Então, a luz tem essa característica de iluminação, de revelar o que está escondido, o que não está sendo bem
visto, a gente não está conseguindo achar, né? Então, a luz tem isso como principal na sua essência como palavra. A luz, ela é totalmente oposta às trevas, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, a luz, ela sempre vai revelar o que está escondido, que na Bíblia fala, não há nada que fique escondido, que um dia não haja de ser revelado. Então, a luz, ela traz isso, a luz da palavra. Então, quando você traz a palavra, ela vai começar a revelar, isso a gente pega exemplo até a gente mesmo, tá? Quando você começa a fazer a leitura da Bíblia, você começa a refletir sobre tudo que você está fazendo de errado, né? Sobre suas práticas, pensamentos. Então não há nada que fique escondido, porque a luz da palavra vai te revelar. Se você estava numa caminhada de ignorância, né? Essa ignorância que eu digo é de falta de conhecimento, então do ato de você ignorar, se você estava andando, né, vivendo a sua vida, andando, eu quero dizer, vivendo a sua vida, sem essa luz da palavra, você estava de repente cometendo várias práticas, né, várias atitudes, vários comportamentos errados, porque você também não tinha o conhecimento. E a partir do momento que você tem conhecimento, que isso é revelado para você, que essa luz se ilumina, você começa a entender as suas práticas, o que não estava tão certo, se é revelado para você mudar e transformar o seu caminho. E Jesus fala assim, tem como esconder luz? Tem como eu tentar esconder essa luminosidade? Impossível. Vamos pegar de novo o exemplo da falta de luz. Acabou a luz na sua casa e aí você acendeu a vela. Tem como você pegar, ai meu Deus, eu tô gastando vela, minha mãe não pode saber que eu tô gastando vela, e você tenta esconder debaixo de uma mesa. Você tem como esconder a luz? Onde você colocar a luz, ela vai, né, ter aquele clarão. Então não tem como esconder. Então isso que Jesus fala, não esconda a luz. Não esconda, ele diz, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, a partir do momento que você recebe essa luz, que você recebe essa palavra, você também tem a obrigação de iluminar a todos. Não tente esconder essa luz só para você. Não tente esconder a palavra de Deus, ler e ficar só no seu coração. Também ilumine as outras pessoas, também vai lá, fale uma palavra de conforto, uma palavra de Deus para todos que estão ao seu redor, para todos que estão na sua casa. E aí Jesus fala que a sua luz resplandeça diante dos homens, que a sua luz resplandeça e que eles vejam a sua boa obra, porque não tem como. Se você está temperado com o sal de Jesus, se você está cheio da palavra, se você está recebendo essa luz da palavra, não esconda, você vai ter boas obras e que isso resplandeça para todos os homens, para que eles vejam como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. E assim a gente conclui o estudo de hoje. Eu falei que ia ser um pouquinho mais rápido. E aí ele termina, e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus, porque o objetivo e a glória e a honra é toda para Deus, para mais ninguém. Tudo isso é para Deus, tudo é para Deus. Então assim a gente conclui o nosso estudo de Mateus 5, do 13 ao 16. E depois a gente continua ainda no Sermão da Montanha, porque, gente, é muita coisa. O Sermão da Montanha vai terminar no versículo 48. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai começar a partir do versículo 17, e aí a gente vai indo devagarzinho, para poder conseguir completar todo esse Sermão da Montanha do capítulo 5. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui. Não esqueceu, né, de curtir, comentar, compartilhar. Curtir, gente, principalmente, curtir me ajuda muito. Então, viu o vídeo? Já curte. Segue se você não segue, para você dar continuidade ao seu estudo bíblico. É muito importante, não pare. Seja persistente, vá até o fim. Põe isso na sua vida. Tá repreendido esse negócio de começar e não terminar. Então, vamos até o fim. E tô aqui com toda a humildade, né, conduzida por Deus, eu creio nisso, no Espírito Santo, para a gente ir nessa jornada de estudo juntos.
tá bom? Vamos dar continuidade também nos comentários. Se você ficou com qualquer dúvida, se você quer complementar o que eu falei, olha, Sara, eu tenho um conhecimento sobre essa parte aqui interessante, coloca lá nos comentários. De repente você estudou e Deus falou contigo, Jesus falou contigo, coloca lá nos comentários para você também abençoar a minha vida e abençoar de outros que estarão lendo o seu comentário, tá bom? Então vamos terminar, vamos fazer a nossa oração de encerramento do vídeo para sermos muito abençoados. Então vamos lá. Deus, muito obrigada pelas tuas palavras. Pedimos, Senhor, que sejamos isso que o Senhor espera de nós, que a gente seja sal do mundo e luz da terra. Nos ajude a ser o que o Senhor quer que sejamos. Que a gente possa, Senhor, dar muito sabor a essa vida, a essa terra. Que a gente possa realmente ser luz na vida das pessoas. E também que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e nos iluminar. Que o Senhor possa nos iluminar para a gente enxergar onde devemos melhorar. Para sermos uma pessoa melhor a cada dia. Senhor, muito obrigada. Te agradecemos muito pelo dia de hoje, por esse estudo, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que está aqui, nesse estudo bíblico. Dê força, dê persistência para que todos cheguem até o final. Amém. Para a honra e glória de Jesus, amém. Muito obrigada pela sua presença. Que Deus venha abençoar muito, muito, muito a sua casa. Que seja um dia muito abençoado, que a paz de Deus esteja convosco. Amém.